Dies illa, solvet seclum in favilla, este David cum Sibila. Dia de ira, aquele dia que tudo em cinzas fará, diz Davi e a Sibila. Que temor há de então ser, quando o juiz vier, a julgar-nos com rigor. O som forte da trombeta, entre os jazigos dos mortos, junto ao trono nos levará. Todo o mundo há de pasmar, quando a criatura se erguer, para responder ao juiz. Um livro será trazido, no qual tudo está contido, por onde há de ser julgado o mundo. Quando o juiz se sentar, todo o oculto há de aparecer, nada impune ficará. Que hei de eu então dizer? A quem hei de recorrer, se o justo não está seguro? Rei tremendo em majestade, que por favor nos salvais, salvai-me por piedade. Recordai-vos, bom Jesus, que por mim do céu descestes, não me percais nesse dia. Por me buscar vos cansastes, e me remir padecestes, não seja em vão tanta dor. Juiz justo de vingança, dai-me o dom de vossa graça, antes que eu vá a juízo. Gemo e choro como réu, sinto o pejo do pecado, suplico, perdoai-me. Vós que absolvestes Maria e ao ladrão não desprezastes, também me destes esperança. Minhas preces não são dignas, mas vós que sois bom, por clemência, não me abandoneis ao fogo. Colocai-me entre as ovelhas, separai-me então dos bodes. Dai-me lugar à direita. Confundidos os malditos, entregues ao fogo eterno, chamai-me com os escolhidos. Peço humilde e suplicante, de coração como a cinza, havei cuidado de mim. Dia de lágrimas esse dia, em que do pó se erguerá o homem para ser julgado. Perdoai-lhes, Senhor Deus, vós que sois bom, ó Jesus, dai-lhes um repouso eterno. Ontem eu me lamentava de que ainda estava, né, trabalhando essa peça, essa sequência de Exílio, com meu caro aluno Miguel Casarim, que muitos dos senhores já conhecem. E eu me dizia, que mancada, né? Já estamos nas vésperas do Advento e já fizemos uma grande live sobre o Advento, postagem sobre o Advento, e eu ainda, eu esqueci de preparar o Miguel, né, para trabalhar já uma peça ligada ao Advento. Nós ainda estamos trabalhando o Dies Irae. Mas tá bom, continuamos trabalhando o Dies Irae ao longo de toda a aula. Depois da aula, eu comecei a ficar até uma certa curiosidade. O Dies Irae fala sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o juízo final. Não será o Dies Irae um canto próprio ao Advento? Porque pelo conteúdo, justamente, tem a ver com o Advento. Lembram o que aprendemos na live que fizemos na segunda-feira? Ou seja, que o Advento, há um tríplice Advento, né? O Advento nos prepara para uma tríplice vinda de Nosso Senhor. A vinda a sua primeira vinda, no seu nascimento, ou seja, que é renovado, que é celebrado a cada ano, no dia 25 de dezembro. A sua vinda em nossas almas, pela sua graça e, sobretudo, pela graça que nos é dada na Santa Comunhão. E nos prepara para a vinda, para a segunda vinda de Nosso Senhor, a sua vinda no fim do mundo, né, para julgar os vivos e os mortos. Então, o Advento nos prepara para essa tríplice vinda de Nosso Senhor. Se o Dies Irae é um canto que fala justamente do juízo final, do, da, dos castigos que serão infligidos aos que não observarem os mandamentos da lei de Deus. Se o Dies Irae, que hoje se encontra na liturgia dos defuntos, não fala dos defuntos, ou pelo menos só fala lá no final, né, no finalzinho, mas fala, sobretudo, quase que inteiramente, do juízo final, do juízo final. Não seria o Dies Irae um canto extremamente apropriado para o Advento? Né? E eu fiquei um pouco curioso, né? Curioso. Até que pensei, talvez os autores, os grandes autores de liturgia, os liturgistas, possam me dar alguma informação a esse respeito. Então fui atrás de alguns autores. Aliás, eu fui atrás de um, primeiramente, e já foi suficiente. Dom Schuster, Cardeal Schuster. Schuster era um monge beneditino que depois foi elevado a cardinalato. Não sei mais
de que época, de que ano exatamente é Dom Schuster, ano de seu nascimento de seu falecimento, mas é ali por volta do final do século XIX, início do século XX. Então, Dom Schuster escreveu uma obra chamada Liber Sacramentorum, que é uma obra que acompanha cada fase do ano litúrgico, só que mais técnico do que místico. Tem um pouquinho, sim, de comentário espiritual, etc. Tem, sim, sem dúvida tem. Mas menos do que Dom Guéranger, menos do que o ano litúrgico de Dom Guéranger. Então, fui procurar em Dom Schuster. Falei, Dom Schuster é bastante técnico, talvez ele tenha alguma resposta a essa questão. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que, de fato, vejamos o que ele diz. A sequência de Exíria, do franciscano Tomás de Celano, descreve com cores dignas de Michelangelo o juízo universal. Nós fazemos essa comparação simplesmente para qualificar seu estilo, pois não foi o pintor quem inspirou o poeta, mas é Michelangelo que, no drama terrível que ele evocou nas paredes da Capela Sistina, se inspirou das notas impressionantes e aterrorizantes do franciscano medieval. O pintor de Júlio II, Michelangelo, é, certamente, é, certamente colheu, né, no, no poema de Tomás de Celano, além dos elementos apocalípticos de seu quadro, essa cor quente que o distingue, esse caráter de força terrível que o domina em quase todas as suas figuras, inclusive aquela da própria Virgem Maria. Originalmente, cantava-se essa sequência de Exíria no primeiro domingo do Advento, como se como é, correspondendo, né, à leitura do Evangelho desse domingo, que fala do fim do mundo e do juízo universal. Mas, após, um tempo depois, por causa da adição dos dois últimos versos, perdão, no final dessa sequência, os dois últimos versos que são, a saber, Uicergo parce Deus, Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Eu penso que está se referindo a Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Só esses dois versos. Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Então, esse verso foi adicionado em algum momento, e por causa dessa adição que faz referência às almas do purgatório, então, vamos ver o que ele diz em seguida. Né? Por causa da, da adição dos dois últimos versos em favor dos defuntos, ela foi, é, com razão ou sem razão, adaptada à missa de Requiem. Nesse caso, além do mais, não se pode verdadeiramente lhe dar o nome de sequência a essa composição, pois a sequência não era outra coisa originalmente, senão uma obra em prosa ou em verso, adaptada aos melismas muito prolongados que seguiam o Aleluia. E por isso é que normalmente as sequências terminam com Aleluia. Inclusive, a sequência de Exília terminava originalmente com Aleluia. Então, no lugar da simples do simples e longo vocalizo aleluiático, adaptou-se, então, os versos chamados por essa razão de, e conforme a terminologia grega, sequência ou acolutia. Bom, ora, é claro que se o verso aleluiático não existe, não, não se trata de uma sequência propriamente dita, porque não é uma sequência de um aleluia. Até porque na missa de Requiem não tem aleluia, né? Ao passo que no domingo, no primeiro domingo do Advento, tem aleluia, né? Então está aí, né?
a sequência Dies Irae é, de fato, um canto próprio do Advento, né? Atualmente não se encontra mais na liturgia do Advento, após a adição do Pie Jesu Domine, Dona Eis Requiem, mas se tirarmos esses dois versos, é um canto que cai perfeitamente bem para o Advento. Fala exatamente da segunda, né, da vinda de Nosso Senhor no fim do mundo, para julgar os vivos e os mortos. Então, cai perfeitamente na liturgia do Advento. Aí está, uma pequena descoberta que eu fiz quase que por acaso, né? Quase que por acaso. Eu não pensava em não pensava em fazer essa pesquisa, mas fiquei um pouco curioso, e os livros me vieram em meu socorro. Tá aí. Deus abençoe a todos. Salve Maria.